Olá a todos novamente, mais um dia aí, né? Mais um devocional para vocês, mais uma palavra aí edificante para nossas vidas a partir da palavra de Deus. Então vamos ler hoje em Mateus capítulo 9, versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo de misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Temos o terrível costume de sermos rígidos e exigentes com os erros dos outros, porém flexíveis e tolerantes com os nossos. Por vezes, nos vemos acusando e condenando as pessoas que erraram, quando, na verdade, também cometemos as mesmas falhas que estamos criticando. Na época de Jesus, as coisas não eram diferentes, e ele combateu essa atitude ensinando como devemos proceder. Jesus frequentemente debatia com as lideranças religiosas de sua época, que, via de regra, não se aproximavam daqueles que julgavam ser pecadores de uma classe inferior. Eles se mantinham separados, justificando tal atitude sob o argumento de serem santos. Mas Jesus desmontou esse argumento falso com seu ensinamento e sua conduta. Ele, o único e verdadeiro santo, nunca recusou de estar junto dos pecadores que queriam ouvi-lo e aprender com ele. Em uma ocasião, Jesus estava na casa de um cobrador de impostos. Eles eram considerados traidores da nação por trabalhar para os romanos, cobrando impostos dos judeus. Os fariseus, grupo religioso da época, criticaram Jesus por estar nessa casa comendo com aquelas pessoas. Jesus respondeu afirmando que são os doentes que precisam de médico, ou seja, ele, sendo o salvador dos pecadores, estava onde deveria estar, no meio dos pecadores, levando redenção e perdão. Na igreja dos nossos dias, a situação é exatamente igual. Temos em nosso meio pessoas que vieram de contextos diferentes, com passados diferentes. Temos pessoas que levavam uma vida tranquila e pacífica, e também temos aqueles que cometiam crimes perigosos e outros que possuíam uma vida de imoralidade e destruição. Graças a Deus, todos fomos alcançados pelo Senhor Jesus. Todos, espiritualmente mortos, fomos levados diante do médico dos médicos que nos deu vida em abundância, unindo os diferentes e transformando todos em salvos, redimidos, membros de um só corpo e integrantes de uma mesma família de fé. Essa verdade precisa estar diante de nossos olhos, não apenas quando olhamos para o passado, mas também em nossa perspectiva do presente. No dia a dia da igreja, nos deparamos com pessoas que passam por certas dificuldades na vida cristã e cometem erros, pecando contra Deus. Mas é claro na Escritura Sagrada que nunca estaremos em uma comunidade perfeita, onde não haverá nenhum erro. Sempre iremos conviver com pecadores, pessoas que cometem deslizes, e é preciso manter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em vez de nos separar, excluindo aquele que errou de nosso convívio, é preciso entender que é em nosso meio que esses irmãos preciosos precisam estar. Isso não significa ser conivente com condutas pecaminosas, mas sujeitar aqueles que erram à repreensão e exortação, entendendo que, assim como os doentes precisam permanecer junto ao médico para serem curados, os pecadores precisam permanecer com o povo de Deus para serem restaurados. É urgente compreendermos que estamos lado a lado nessa batalha, tendo Cristo como nosso comandante. Aqueles que são atingidos pelas setas do inimigo, ao invés de serem alvos do nosso abandono e indiferença, precisam ser alvos do nosso amparo e ajuda. Nunca podemos olhar para os que caem como se fôssemos superiores, pois não somos. Somos iguais, estamos juntos clamando a Cristo por ajuda. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fazendo isso, caminharemos rumo ao céu, em meio a essa comunidade de fé que não é perfeita, mas sempre irá estender suas mãos fraternas e nos ajudar a levantar,
incentivando a seguir em frente.